Olá, sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia do Nascimento e estarei com vocês neste que é o melhor componente, né? O componente de História. Vamos então à aula 14? Hoje nós teremos aí uma revisão para fazer a nossa avaliação. Vamos à aula? Então, alunos, hoje nós vamos falar desse conteúdo que é muito gostoso, né? Que é a primeira fase das fases da história, né? E aí a gente vai trabalhar hoje sobre a pré-história. Para nós falarmos um pouquinho desse período, vamos relembrar então quais as fases da pré-história com um videozinho? Vamos lá. Temos então aqui a pré-história, né, datada de 200 mil anos atrás, com o Homo sapiens. Posteriormente, a Idade Média, datada de 4 mil anos antes de Cristo, né, com a característica da escrita. A Idade Média de 466 anos com a queda do Império Romano, né, iniciando com a queda do Império e acabando com a queda do Constantinopla, né, iniciando a Idade Moderna em 1453, terminando aí com a Idade Contemporânea, que é dada início, né, com a Revolução Francesa no século XVIII, tá bem? Então nós temos aí essas 5 fases, tá? As fases da história. O que nós vamos nos atentar na aula de hoje é sobre a pré-história. Então vamos iniciar com um conceito. Vamos ao texto. A pré-história se refere ao período da história da humanidade que se estende desde o surgimento dos primeiros hominídeos, aproximadamente 3 milhões de anos atrás, até o desenvolvimento da escrita, por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Essa daí é uma quebra, né, que a gente vai ter entre a pré-história e após a história, né, que é a Idade Antiga, ou Antiguidade, tá bem? É um período crucial para entendermos a nossa origem e evolução como espécie, marcado por diversas transformações sociais, tecnológicas e culturais. Vamos, então, falar um pouquinho sobre as características deste período. De primeira característica, vamos destacar a ausência da escrita, tá bem? Então, temos aqui um documento em branco. Por quê? Uma das principais características desse período é que havia uma cultura mais voltada, né, para a questão de utilização de objetos, outras fontes que não eram as fontes escritas, tá bem? Então, a ausência da escrita ela vai ser destaque, muito porque quando começarem a surgir as primeiras escritas é quando a gente vai dar, né, início a uma nova fase da história, a Antiguidade ou Idade Antiga, tá bem? Outra característica que nós teremos deste período, que vai ser bem importante, vai ser o nomadismo. Então, nós temos aqui, né, a presença de um nômade. Tá, professora, mas o que é um nomadismo? Quem são os nômades? Quando a gente fala, né, desse período da história, da pré-história, os homens, eles, em busca de sobrevivência, eles passavam a se locomover de um canto ao outro atrás de alimentação. Tá bem? Então, o nômade era o nome dado àquela pessoa, né, que ela não tinha local fixo de vivência, ela não morava num local fixo. Então, era necessário para a sobrevivência a busca de novos alimentos. Então, de tempos em tempos, eles precisavam se deslocar. Isso porque eles ainda não tinham controle da agricultura, ainda não tinham aprendido a domesticar animais para poder criar ali a sua alimentação, né? Por não ter esses hábitos ainda, né? Eles praticavam o nomadismo, tá bem? Na próxima característica, nós temos aí a economia coletora, caçadora e pesqueira. Vamos relembrar que quando estamos falando nesse contexto de aspectos econômicos, estamos falando de como era feita a produção e distribuição, né, das atividades ou dos bens de consumo, tá bem? Então, nós temos aí a coleta, né, havia essa ação de coletar o seu alimento, a caça e a pesca. Essa vai ser determinada como a economia dos povos da pré-história, tá bem? A próxima característica que nós podemos falar sobre é
o desenvolvimento de ferramentas. Nós temos aqui o exemplo de algumas ferramentas, não é? Podemos aí ver que há bastante uso da madeira, da pedra lascada, que é como a gente vai chamar essa pedra em que se tirava lascas da pedra, né, para ela se tornar ali cortante, né? Então, essas ferramentas, elas vão ser desenvolvidas durante a pré-história, tá bom? Teremos como a próxima característica o uso do fogo. O fogo, ele foi essencial nessa época, né? Temos aí algumas funções do fogo, como iluminar, né? Você acaba enfrentando a escuridão, né? Utilizando aí o fogo. Fazia-se uma proteção, porque os animais selvagens não chegavam perto, né? Por conta do fogo, por poder ser machucados pelo fogo, né? Cozinhar a alimentação, como a gente pode ver neste exemplo aqui, né? Do meu lado, eles usavam para cozinhar a carne, não comer a carne crua, até mesmo para facilitar a mastigação dessa carne, né? Então nós temos aí diversas funções que podem ter sido utilizadas através dessa grande descoberta tecnológica. Professora, mas o fogo é uma tecnologia? Sim. Lembrem-se, alunos, que quando a gente fala de tecnologia, estamos falando de tudo aquilo que facilita a vida do homem. Tudo que facilita a vida do homem é considerado uma tecnologia, tá bem? Então, o fogo, ele se enquadra nesta categoria. A próxima característica que eu vou elencar é sobre o surgimento da arte. Estamos aqui, então, numa caverna, não é? E temos aqui atrás, né, o surgimento ali da arte. A gente vai chamar de arte rupestre, que são essas marcas que a gente vê aqui, né, aqui atrás de mim, que mostram o cotidiano, os costumes, as crenças, né? Olha só que interessante a gente parar para pensar em uma sociedade onde não havia ainda a cultura da escrita, essa comunicação. Porque estamos falando aqui de conseguir compreender como uma sociedade que não tinha escrita ainda funcionava através das suas pinturas. Isso daqui é uma das maiores fontes históricas, né, para entender este período. Olha só que interessante. Falando desses períodos, então, vamos entender um pouquinho como é que eles funcionaram. A fase da pré-história, ela vai ter o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. No paleolítico, nós teremos o nomadismo e a caça e pesca como principal característica. No neolítico, a revolução agrícola, que é o nome que vai se dar para o momento que eles começam a desenvolver a agricultura, o ato de produzir a própria comida vai ser chamado de revolução, porque vai causar uma mudança na estrutura social, econômica, por isso o nome revolução, tá bem? Revolução agrícola. E a idade dos metais, que teremos por características a metalurgia e a revolução urbana. E eu vou já falar para vocês por que se chama revolução urbana, tá bem? Temos, então, a divisão da pré-história, né? A pré-história ela é tradicionalmente dividida em 3 períodos principais. Teremos o Paleolítico, o período mais longo da pré-história, que vai se estender de 3 milhões de anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo. Percebam que por ser antes de Cristo é em número decrescente, tá? Caracterizado pelo uso de ferramentas de pedra lascada, né? Se lascava a ponta das pedras para elas se tornarem cortantes, nomadismo, economia coletora, caçadora e pesqueira, além do desenvolvimento da arte rupestre, a forma de comunicação dos seus costumes, da sua cultura, tá bem? O Mesolítico é um período que vai ficar entre o Paleolítico e o Neolítico, tá bem? Esse período é um período de transição entre esses dois, que durou de 10 mil anos antes de Cristo a 8 mil anos antes de Cristo. Vai ser caracterizado por mudanças climáticas, desenvolvimento de novas ferramentas de pedra e microlitismo, tá bem? Vai haver uma intensificação da pesca e coleta e domesticação de alguns animais. Então, o ato de domesticar vai fazer com que eles tenham um controle
sobre a carne que eles iriam consumir, tá bem? E o período neolítico, o último período da pré-história, que vai se estender de 8.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo, caracterizado pela Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, é o mesmo período, tá? Que marcou o início da agricultura, da domesticação de animais, do sedentarismo e da construção de vilas e aldeias. Se antes eram nômades, agora serão sedentários, tá? Terão um local fixo para viver. Afinal, eles eram nômades porque precisavam se locomover em busca de alimento. Eles conseguem produzir o próprio alimento através da agricultura, através da domesticação de animais. Agora eles não precisam mais estar, né, o tempo todo ali se movendo, podendo se tornar sedentários, locais fixos de vivência, tá? E teremos como parte desse último período a idade dos metais. A idade dos metais, ela vai trazer essa inovação na manipulação dos metais para se fazer instrumentos, armamento de guerra, nesses aspectos, tá? Vai ser utilizado primeiramente, né, o cobre, né? Depois nós teremos o ferro, né? Então a gente vai ver aí esses metais, a manipulação desses metais, tá bem? Teremos também nessa característica esse desenvolvimento tão complexo, né, desses objetos de metal, que houve a necessidade de uma complexidade também social, porque vai passar a precisar de grupos que saibam manipular esses metais. E isso vai mexer com a estrutura social de que forma? Eles vão passar a se tornar um grupo dentro da pirâmide social. Logo, vai haver uma ajuda aí na complexidade, né, da organização social, assim como uma hierarquização, porque alguns grupos vão se tornar mais importantes que o outro. Não é mesmo interessante? A história é uma coisa linda, não é? Vamos falar agora sobre o conceito de história. O conceito de história se refere ao período da história da humanidade que se inicia com o desenvolvimento da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, e se estende até os dias atuais, né? A gente faz uso da escrita diariamente para a nossa comunicação, principalmente, né? É o período marcado pelo registro escrito dos acontecimentos humanos, o que permite aos historiadores reconstruir o passado e compreender as sociedades que nos antecederam. Entendam, alunos, a função de trabalhar a história, né, criar ali, né, uma interpretação é a função do historiador, tá bem? Então, como estamos trabalhando com uma pessoa que vai ter influência, né, do local, do tempo que nasceu, da educação que teve, temos que entender que a história ela é interpretativa, tá? Dependendo de quem a está contando, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as características, então, da história. Vamos ao texto. Temos, então, por característica, a presença da escrita. A principal característica da história é a presença da escrita. A partir do desenvolvimento da escrita, os acontecimentos humanos puderam ser registrados e documentados, permitindo a construção de um conhecimento histórico mais preciso e sistemático, mais organizado. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem. Estamos falando aqui, né, da escrita cuneiforme. Ela era feita com um objeto parecido um estilete que tinha uma forma triangular, em forma de cunha, como se chamava, por isso o nome escrita cuneiforme. Ela é uma das primeiras escritas que se tem registro na história. Ela é própria dos povos sumérios, lá da Mesopotâmia, tá bem? E olha só que interessante esse conjunto de símbolos, né, utilizados como escrita. Bem diferente do que a gente conhece, não é mesmo? Se você olhar, acredito que seja difícil até encontrar um padrão de entendimento dessa escrita. A escrita, a princípio, ela tinha uma função tão importante que existia um grupo social apenas para cuidar dessa escrita. Chamavam-se escribas. Eles cuidavam de, né, desenvolver essa escrita, fazer essas marcas, né? E eles registravam com elas tudo que era produzido na área da agricultura. Olha só que função interessante e importante na história, né? A função dos escribas.
Dando continuidade ao nosso texto, vamos falar do sedentarismo. Com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, os grupos humanos se tornaram sedentários, ou seja, fixaram-se em um local para cultivar a terra e criar animais. Essa mudança possibilitou o desenvolvimento de sociedades mais complexas e hierarquizadas, tá bem? Temos então agora uma imagem para a gente analisar. Olha só, esse instrumento de madeira se chama charrua. A charrua ela era utilizada para fazer aí aberturas na terra para poder plantar as sementes. Dessa forma, utilizando essa força motriz aí, né, eles conseguiam plantar de uma forma mais eficiente. Com a idade dos metais, esse instrumento que antes era de madeira se torna um instrumento de ferro, né, ficando bem mais forte e bem menos quebradiço. E vai haver um desenvolvimento maior na economia, né? Dando continuidade, vamos falar do surgimento do Estado. Estado com E maiúsculo, tá? Quando a gente se refere à nação, estamos falando de Estado com E maiúsculo, tá bem? O Estado é uma instituição política que surgiu na história para organizar a vida em sociedade, garantir a segurança e administrar os recursos. Tanto é que o chefe de Estado ele tem essa função de administração, tá bem? O Estado se caracteriza pela presença de um governo, de suas leis e um sistema de justiça, como nós temos a imagem aqui ao lado, né, representando aí a justiça que deve, né, que segura uma balança justamente porque deve usar a mesma medida a todos, trazendo aí a justiça para a sociedade. Dando continuidade ao nosso texto, vamos falar do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Ao longo da história, a ciência e a tecnologia se desenvolveram significativamente, contribuindo para o progresso da humanidade. Estamos falando, né, da pré-história, segundo a teoria da evolução, né, como o ser humano evoluiu, né? Então percebam aí que houve um progresso e continua havendo constantemente progressos na humanidade. As descobertas científicas e as inovações tecnológicas permitiram avanços em diversas áreas, como na medicina, na agricultura, na indústria e na comunicação. Temos aí uma imagem, né, representando o que é de desenvolvimento social, o que é de desenvolvimento econômico num país. É muito importante que haja essa noção de que constantemente estamos trabalhando para desenvolver enquanto sociedade, e esses são os pontos principais, né? A medicina evolui de acordo com a história, a agricultura, né? Então nós temos aí esses mecanismos de desenvolvimento. E como é que há esse desenvolvimento e a gente fica sabendo dessa, e a gente se comunica e consegue avançar a partir de descobertas também de outros locais, ou de outras culturas, ou de outras sociedades? Através da globalização. Então vamos ao texto. A globalização é um processo de intensificação das interações entre diferentes culturas e sociedades em todo o mundo. Alunos, estamos falando constantemente aqui sobre desenvolvimento e progresso humano. Trabalhamos aí a questão da pré-história, o conceito de história, a interpretação da sociedade, como ela se desenvolveu, a utilização da escrita, mas também outros tipos de fonte, né? Nós não temos somente a fonte escrita. Vamos lembrar que a fonte escrita ela era considerada oficial até o século XIX aqui no Brasil, né? Posteriormente, nós vamos considerar outros tipos de fontes históricas, né? Então percebam que uma sociedade, para se desenvolver, ela precisa ter uma comunicação boa e um transporte muito bom, né, dessas informações. Por isso a importância da globalização na cultura da humanidade, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e me despeço aqui, espero ter conseguido colaborar com o conhecimento de vocês, tá bem? Até a próxima e tchau, tchau.